Muito bem, já estamos de volta aqui ao vivaço no nosso Master News, a sua revista eletrônica, o seu programa de notícias de todas as noites, onde você acompanha as principais informações do dia, as primeiras notícias do dia seguinte e, claro, os bastidores da política paraibana, as análises e entrevistas de altíssimo gabarito, como essa que nós vamos iniciar agora com um convidado especialíssimo. Ele que é advogado, foi deputado estadual da Paraíba, foi presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, foi prefeito da cidade de Boqueirão e é uma das maiores inteligências vivas também da cena política paraibana. Eu até fiz essa analogia, essa comparação no bloco anterior, de que ele já vivenciou lá no gramado, calçando as chuteiras, levando caneladas, levando cartão amarelo, cartão vermelho, mas também fazendo muitos gols na política paraibana. Eu estou falando de João Fernandes da Silva, um dos melhores comentaristas políticos também, que nos honra aqui com a sua presença no nosso Master News. Muito boa noite, doutor João Fernandes. Boa noite a todos, particularmente ao nosso Ítalo Kubitschek. É um prazer renovado estar aqui atendendo a sua convocação para conversar com você e especialmente com os paraibanos. Vamos começar esquentando aqui a nossa entrevista. As últimas pesquisas aqui em João Pessoa, nessa pré-campanha eleitoral, apontam uma tendência de um certo flashback do quadro eleitoral lá de 2020, quando Cícero Lucena foi candidato a prefeito de João Pessoa, com apoio do governador João Azevedo. Havia ali uma expectativa de que Cícero estivesse no segundo turno, fosse o primeiro colocado no primeiro turno, estivesse com o passaporte carimbado para a final, que seria o segundo turno, e você tinha ali entre os demais concorrentes, no caso na oposição hoje, uma disputa para quem seria esse adversário de Cícero no segundo turno. Se a gente passa 4 anos depois, me parece que essa gordura de Cícero, essa musculatura, ela inclusive aumentou em relação a 2020. Ele tem hoje, as pesquisas que apontavam à época ele entre 20 e 30 pontos, apontam hoje ele com uma dezena a mais, entre 30 e 40 pontos percentuais, ou seja, ele poderia até obter uma votação mais de 10 pontos superior à que ele obteve no primeiro turno lá de 2020, mas o emparelhamento entre os eventuais adversários continua. Na eleição passada você tinha Nilvan Ferreira, Rui Carneiro, Valber Virgulino, Edilma Freire e Ricardo Coutinho. Agora você tem aí, ainda muito prematuramente, mas você tem aí um emparelhamento entre Nilvan Ferreira, Luciano Cartacho, Rui Carneiro, uma disputa dentro do PT, Cida Ramos podendo tomar a vaga de Luciano, também uma expectativa em relação ao ex-ministro Marcelo Queiroga, que conta com o apoio de Jair Bolsonaro. Isso poderia mexer em relação a Nilvan com o quadro, e eu queria a sua opinião em relação a esse cenário sucessório aqui na capital. Acho que o cenário sucessório reflete uma realidade que era esperada. Quem assume a prefeitura de qualquer cidade deste país, se trabalhar com uma certa seriedade, sistematicamente, com objetivos definidos, com certeza ele consegue acumular gorduras. Eu vou fazer essa analogia aqui, né? E foi o que aconteceu com Cícero Lucena. Ele teve algumas dificuldades na campanha pretérita, mas conseguiu sagrar-se prefeito da capital e tem trabalhado de tal modo que as pesquisas refletem exatamente esse posicionamento. Na verdade, nós podíamos dizer que nós sabemos quem estará no primeiro colocado no primeiro turno. A probabilidade é muito grande de que seja o primeiro Cícero,
Agora, não se sabe perfeitamente quem será o segundo. Você tem Rui Carneiro disputando essa posição, tem o Nilvan, o Luciano Cartacho, que foi prefeito da capital desta cidade também. Ninguém sabe se o candidato é Luciano ou se é Cida Ramos, porque isso depende exatamente da convenção do Congresso que o PT fará e agora em fevereiro. E agora em fevereiro. E ainda tem o ministro Queiroga, que dizem que é o candidato de Jair Bolsonaro. Eu não sei se Jair Bolsonaro tem... Que hoje, só um parêntese, hoje o próprio ex-ministro Marcelo Queiroga confirmou que Bolsonaro estará em João Pessoa em fevereiro para reforçar a sua pré-candidatura. A relação dele tornou-se profunda. Ele fez parte do ministério, adquiriu a confiança do Bolsonaro. É provável que ele venha participar desta campanha e indicar essa candidatura. Agora, nós precisamos de ver uma coisa, é preciso combinar com o povo, né? Qualquer candidatura hoje, local, municipal, regional, ela expressa muito a vontade do meio ambiente. Certo? As eleições e os eleitos geralmente decorrem da vontade mesmo do povo daquela região e do povo daquela cidade. E isso tem um peso muito grande. Daí, eu costumo dizer, nas minhas análises políticas, o cara diz, eu tenho o apoio de A, B, C e D. Eu digo, e você tem o apoio do povo? Liderança. O cara é candidato em uma cidade do interior da Paraíba. Ele diz, eu tenho o apoio do governador, eu tenho o apoio do senador A, senador B, deputado tal e tal. Mas como é que está o seu relacionamento? Como é que estão as suas relações políticas com o povo de sua cidade? Porque é o povo quem realmente decide essa parada. Você diz que pode encontrar um município desse dividido, 30 de um lado, 30 do outro, mas os outros 40% é que vão decidir o jogo. E vão decidir o jogo, digamos assim, de acordo com os interesses locais ou de acordo com os interesses pessoais e reservados. Ainda sobre o cenário eleitoral em João Pessoa, havia, no ano passado, uma especulação, até um certo envenenamento de relações, de que Cícero e João poderiam romper a aliança. O senhor acredita ainda nessa hipótese de ruptura? Já disse aqui e vou ter que repetir. Imaginar que João Azevedo não cumpra os compromissos que tem com Cícero, que Cícero não cumpra os compromissos que tem e que teve com João Azevedo, é pouco provável. João vai cumprir e tem dado a palavra. João tem sistematicamente dito que a aliança do PSB de João Pessoa é com Cícero Lucena. E, quer queira, quer não, João é hoje a maior liderança deste partido, né? E, por que não dizer, uma das maiores lideranças políticas do estado da Paraíba. Eu tenho certeza absoluta que João caminhará tranquilamente com Cícero Lucena para reconduzi-lo ao comando da Prefeitura Municipal. Ele já chegou até a anunciar que o Léo era o vice, que o Léo o filho de Hervásio, Léo, continuaria como vice-prefeito, o Léo Bezerra, né? Então, eu não tenho um pingo de dúvida de que isso vai acontecer, e a candidatura de Cícero é uma candidatura muito forte, obviamente, que ele respeitará os outros concorrentes, procurará fazer uma campanha limpa, consequente, deve lutar para ganhar do primeiro turno, certo? Deve lutar por isso, mas ser primeiro colocado em primeiro turno já é um grande troféu para se sagrar campeão. Muito bem, nós estamos conversando com o ex-deputado estadual da Paraíba, também comentarista político de altíssimo gabarito, João Fernandes, que nos honra aqui com a sua presença, com as suas análises no nosso Master News. Deixa eu passar aqui para dois personagens importantíssimos
e ascendentes da política paraibana e que estão dentro de um mesmo partido. Eu estou falando do maior partido em termos legislativos do Estado, disparado, que é o Republicanos. Os Republicanos têm a maior bancada na Assembleia Legislativa, a maior bancada na Câmara Federal, com 3 deputados federais. Inclusive, eu quero até parabenizar a ascensão do deputado Ranieri Paulino, deputado federal, agora representando o Brejo, representando o Guarabira, ocupando a cadeira outrora que foi ocupada pelo seu pai, Roberto Paulino, até 1998. Roberto Paulino era deputado federal, foi o último deputado federal natural de Guarabira, e agora Ranieri Paulino retoma essa representação por um gesto de muita grandeza, diga-se de passagem, um belíssimo gesto do deputado federal Wilson Santiago, que tirou uma licença, assumindo a Secretaria de Representação Institucional do Estado em Brasília, para que Ranieri pudesse realizar esse sonho. E um sonho também, evidentemente, do governador Roberto Paulino, de vê-lo em Brasília, sabendo que Ranieri não tinha nenhuma estrutura eleitoral para disputar a eleição de deputado federal em igualdade de condições com os eleitos. Todavia, ele utilizou a arte da paciência, soube esperar e teve agora a sua paciência premiada, sendo alçado à condição de deputado federal, alcançando esse sonho. Ainda que seja uma situação temporária, mas, de qualquer forma, tem muito significado para Ranieri Paulino, para Roberto Paulino, para toda a família. Eu fiz só essa introdução sobre os Republicanos para dizer que, tirando Wilson Santiago e Ranieri, existe hoje, nos bastidores dos Republicanos, um certo estranhamento entre a corrente liderada pelo atual presidente do partido, o deputado federal Hugo Mota, e a corrente liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. É a chamada briga de cachorro grande. Hugo Mota já fechou o entendimento com o governador João Azevedo. Estará com João Azevedo em qualquer circunstância, como candidato a senador, num acordo que estaria pré-pactuado, tendo o vice-governador Lucas Ribeiro como candidato à reeleição e João Azevedo saindo do governo para disputar o Senado, fecharia a chapa com João e os 2 garotos, meus contemporâneos aí, de 34 anos de idade, Hugo Mota e Lucas Ribeiro. E Adriano Galdino tem uma outra tese. Adriano Galdino acredita que o Republicanos deveria lançar candidatura própria ao governo e ao Senado, sendo Hugo Mota candidato a senador e Adriano Galdino candidato a governador, e ambos votariam em João Azevedo para senador, faria a chamada Aliança Branca. Eu não sei se isso já houve precedente aqui na Paraíba. Eu acho que houve em 94, o senhor pode até me corrigir desse tipo de estratégia. Mas a ideia de Adriano Galdino é essa, que ele seria candidato a governador, poderia enfrentar até o próprio Lucas Ribeiro, e teria Hugo Mota como candidato ao Senado, e ambos votariam na segunda vaga de senador em João Azevedo, que seria, aí numa contradição, o senador de outro candidato a governador, Lucas Ribeiro. O que é que o senhor acha desses 2 cenários, doutor João Fernandes? Hugo Mota como candidato nesse trio, ou Hugo Mota como candidato numa chapa puro sangue dentro do Republicanos, com Adriano disputando o governo? Olha, isso não é nenhuma novidade. Não há de ser por acaso que Hugo Mota uniu-se a Adriano, fortaleceram o PR, fizeram uma bela bancada na Assembleia Legislativa, tem trabalhado... Republicano, preciso republicano. Tem trabalhado na consolidação desta bancada. De vez em quando alguém assume na Assembleia, o que significa que há um trabalho partidário, ou de facção, ou de grupo, onde aqueles que contribuíram, né, para o sucesso daquela legenda, daquela bancada, mesmo não sendo titular, tem a oportunidade de participar. E isso tem ocorrido com alguns deputados estaduais e agora com Ranieri Paulino.
jovem, inteligente, brilhante. Deputados estaduais aqui, eu gosto de utilizar a linguagem de Alex Filho, deve ter uns 10 suplentes hoje, exagerando, claro. Mas eu acredito que tem aí pelo menos uns 4 suplentes do Republicanos com assento na Assembleia por conta desse entrosamento, desse rodízio. Os titulares saem para prestigiar os suplentes. E ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém pensa em fazer política sozinho. Você tem que não apenas recrutar as pessoas, mas prestigiar as pessoas. E é exatamente isso que Adriano e Hugo Mota estão fazendo. Estão fortalecendo a legenda e se acham no direito de postular não apenas o Senado para Hugo Mota, e Adriano agora coloca a sua candidatura. De igual modo tem o grupo Ribeiro, né? Agnaldo Ribeiro, Daniela Ribeiro e o sobrinho, que está na vice-governadoria do Estado e que tem possibilidades de chegar ao governo do Estado com a renúncia de João e a consequente candidatura de João Azevedo. João tem se saído muito bem na política paraibana, na gestão da coisa pública, e se vê credenciado a disputar uma vaga no Senado. É claro que isso vai depender de muita costura. Isso é uma composição extremamente difícil, porque nós estamos vendo aí 2 candidatos a governador do Estado. E se aparecer um terceiro candidato a governador do Estado, também nesse grupo, você acredita que Cícero Lucena, reeleito prefeito da capital do Estado, com o trabalho que ele vem realizando aqui, ele não será convocado ou estimulado a disputar o governo do Estado da Paraíba? Isso é um jogo de xadrez, meu amigo. Isso é um jogo que está posto aí sobre a mesa, certo? E cada jogador quer dar a sua jogada. Quando se fala em Lucas Ribeiro assumir o governo e disputar a reeleição, Adriano desperta a possibilidade de ser candidato a governador também. Por quê? Porque tem um partido grande, forte, maior bancada na Assembleia, maior representação da Paraíba na Câmara Federal. Isso lhes dá o direito de também pensar e disputar as eleições majoritárias do nosso Estado, não apenas para o Senado, mas também preservando o que é inteligente. O que é inteligente, Felipe Leitão, que está ali aqui participando conosco, meu neto, né? O que é inteligente na medida em que ele preserva, né, a posição de João Azevedo. Mas esse quadro não está definido. Estará definido só em meados do ano que vem. Porque todos esses atores de que falei vão querer ocupar o seu espaço. E estão esperando tão somente que o outro dê a jogada para dar a sua jogada. Portanto, é um quadro interessante, muito fértil, muito bonito, que vai, digamos assim, permitir que essas lideranças jovens e até os velhos políticos da Paraíba tenham que refletir profundamente qual há de ser a melhor jogada a ser dada para ganhar as eleições. Então, na sua opinião, o resultado das eleições municipais é que vai determinar o quadro, a arrumação, inclusive, das chapas, porque serão 4 vagas no time titular. A vaga de governador, os 2 senadores, serão 2 senadores eleitos em 2026, e a vaga de vice-governador. Esse quadro seria arrumado no governo e na oposição, trabalhando com o Senado de 2 chapas, agora na eleição municipal, no pós-eleição municipal. Pós-eleição municipal que se começa exatamente a ver quem está melhor escalado para ocupar as posições. Vamos admitir que em Campina Grande haja o entendimento entre veneziano, entre Bruno e Romero. Romero certamente se credenciará a disputar o Senado ou até disputar o governo do Estado. Onde é que fica Efraim Filho, senador com um mandato de 8 anos, tem mais 4 anos para frente, teve entendimento, digamos assim, na campanha pretérita passada com os Cunha Lima, com o veneziano. Então, de modo que o quadro vai ficar muito mais rico ainda, por que não dizer, muito mais colorido, né? Com muito mais atletas, e nós vamos fazer uma grande equipe
para dessa grande equipe escolhermos os verdadeiros protagonistas da campanha próxima vindoura, não apenas para prefeito, mas sobretudo para governo do Estado e Senado. Para a gente traçar, então, um futuro, pelo menos, pós-eleição municipal. Na composição em Campina Grande, o senhor ainda acredita na manutenção dessa aliança vitoriosa de 2020 entre Romero Rodrigues e Bruno Cunha Lima? Porque Romero Rodrigues, é bom destacar, foi o grande avalista, foi o grande alavancador da candidatura de Bruno Cunha Lima. A gente pode dizer que Romero fez por Bruno o que Lula fez por Dilma. Quem ganhou a eleição de 2020 foi Romero. Se João Fernandes fosse o candidato apoiado por Romero, teria sido João Fernandes o prefeito de Campina. Se o candidato fosse Tovar, que era o candidato preferido de Romero, mas que Romero se quedou à vontade, talvez, do grupo que ele fazia parte, em aceitar o nome de Bruno, Tovar seria o prefeito de Campina Grande. Talvez seja um arrependimento que Romero tem hoje. O senhor acredita que essa relação ela ainda se mantém para a eleição agora em Campina Grande? Eu acho que os bombeiros de Campina Grande estão todos trabalhando nessa direção. Mas tem os incendiários também trabalhando na outra direção. Tem os incendiários, mas às vezes o incendiário ele tem que carregar consigo muito azeite, né? Não tem a história, azeite, senhora avó. Não é água, meu neto, é azeite, senhora avó. Né? Mas tem incendiário, tem bombeiro, é bom destacar, que muitas vezes acaba colocando ali um misto de água com gasolina dentro da sua, enfim, do extintor, da mangueira para apagar um incêndio. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o grande timoneiro do Grupo Cunha Lima, o maior líder político do Grupo Cunha Lima, chama-se Cássio Rodrigues da Cunha Lima. E o que é que ele disse? E o que é que ele foi para Campina Grande dizer o seguinte: Bruno precisa reconhecer que nos últimos 50 anos muita coisa foi feita em Campina por muita gente. Não existe essa história de pela primeira vez na cidade se foi feito isso ou aquilo. É preciso se ter esse reconhecimento. Na prática, Cássio fez uma defesa pública do primo pela parte Rodrigues Romero. Está muito claro. Cássio está fazendo das tripas coração para evitar esse rompimento. No entanto, está melindrando e constrangendo o atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que, pelas informações de bastidores, não gostou nada do tom das declarações de Cássio. Todavia, é preciso que se destaque também o seguinte: Cássio, na mesma declaração, disse: se Romero quiser ser o candidato a governador da oposição, já conta com o meu apoio e com o apoio de Pedro. Se Romero quiser ser candidato a senador pela oposição ao lado de Veneziano, já conta com o meu apoio e o apoio de Pedro. Na prática, Cássio também mandou outro recado para Bruno: se for candidato à reeleição, é para ficar os 4 anos. Então, eu queria da sua análise, da sua visão, o seguinte: isso é bombeiro ou incendiário? Não, é porque às vezes você tem que ter a coragem de dizer ao outro o que ele precisa ouvir, mas não quer ouvir. De fato, Cássio tem razão. Bruno tem que calçar as sandálias, né, da humildade, certo? E reconhecer que ele não é o único prefeito da história de Campina. Né? Outros prefeitos já passaram, e eu acho que a abordagem que Cássio fez foi simples, mas foi objetiva, foi pondo os pontos nos is. Campina é um negócio meio singular, né? Você vê que o conflito em Campina Grande é entre Rodrigues e Cunha Lima. É uma mesma família, né? Rodrigues é a família de Glorinha, e Cunha Lima é a família de Ronaldo da Cunha Lima. Você está entendendo? O Bruno é a família de Ronaldo da Cunha Lima. Então, doutor, na verdade, essa postura, esse conflito, que pode até ser verdadeiro, pode até acontecer dele estrangular e perder o controle. Mas a tendência é realmente se entenderem. Porque o cabo vai chegar para Romero e vai dizer: Romero, isso e aquilo. Vai colocar as questões que Romero precisa ouvir. Vai colocar para outro. Eu já ouvi neste mesmo canal Bruno Cunha Lima dizer que Romero seria candidato para o que ele quisesse, para o Senado e para o governo do Estado. Eu já ouvi aqui. Perfeito. Aqui.
Cássio repete o discurso de Romero. Ou seja, há uma convergência entre as maiores lideranças de Campina Grande neste sentido. Neste sentido, né? Agora, me permita lhe fazer aqui uma provocação no bom sentido da palavra. Mas o eleitor de Campina, nas pesquisas, tem dito o seguinte: nós queremos você, Romero, de volta à prefeitura. Isso é fato. Romero saiu-se muito bem nos 8 anos que administrou aquela cidade. Saiu-se muito bem. Ele teve belas oportunidades, soube aproveitá-las e deixou, digamos assim, saudades. Certo? Bruno assumiu a prefeitura, deve realmente, sistematicamente, ao apoio de Romero, ninguém pode nunca negar isso. Romero foi fundamental para a eleição de Bruno Cunha Lima. Agora, é aquela história, o sucessor nem sempre segue a mesma receita do sucedido. Certo? O prefeito atual nem sempre quer ser a imagem e semelhança do outro, ou quer ser só um pau-mandado do outro. Isso realmente gera conflito. Nós somos todos vaidosos. Né? O cara foi prefeito antes de mim. Quando eu assumo a prefeitura, é natural que eu queira impor a minha marca. Agora, eu tenho que impor a minha marca sem menoscabar, menosprezar, humilhar, né? a marca do outro, do meu parceiro e até dos outros. É por isso que Cássio reclamou. A Campina é de 1864, meu filho. Nós já tivemos brilhantes prefeitos daquela cidade. Certo? Então ninguém começa do zero para fazer com o outro. O marco zero de Campina Grande não é a administração de Bruno Cunha Lima. Por isso que ele tem que respeitar a opinião de Cássio Cunha Lima, mais do que isso. Sentar, conversar e ter uma posição. Não tem problema. O ruim é para as oposições. O ruim é para as oposições, perfeito, porque a briga entre Romero e se for entre Rodrigues e Cunha Lima, a briga será dentro do mesmo grupo político. Só agora vamos para o raciocínio da oposição de Campina Grande. Aí já pegando o raciocínio da senadora Daniela Ribeiro, do secretário de Saúde Johnny Bezerra, do deputado estadual Inácio Falcão, enfim, desse grupo que é a oposição hoje, que demarcada, não tem muro, como no caso de Romero, onde existe uma indefinição. Romero seria uma oposição situacionista ou uma situação oposicionista. É uma coisa que não está desenhada ainda com muita clareza. Mas esse bloco que a gente traça hoje como oposição, ele diz o seguinte: se Romero ficar do lado de lá, Romero vai se queimar com o eleitor dele porque está desobedecendo Sua Excelência o eleitor. Então é problema de Romero. A partir de agora, o alvo a ser atacado é o governo Bruno Cunha Lima, que não é bem avaliado pela maioria dos campinenses. É esse o mote onde a oposição de Campina Grande aposta. Se a oposição pudesse somar o carisma e a popularidade de Romero com a insatisfação de Bruno, seria unir a fome com a vontade de comer. Mas a oposição de Campina Grande acredita que é competitiva, porque o que estará em julgamento não é a decisão de Romero de ficar com Bruno, por conveniências de alguma ordem, sejam políticas, familiares ou de natureza pessoal. O que será julgado é o governo Bruno Cunha Lima. Essa é a avaliação da oposição. A oposição está correta nessa avaliação? Rapaz, aparentemente sim. Né? Vamos aproveitar o desgaste de Bruno para que a oposição ocupe espaço. A oposição tem a sua parcela do bolo lá na cidade de Campina Grande. Mas ela tem cometido um erro de que apostar muito em dividir o grupo Cunha Lima e atrair Romero Rodrigues. E Romero está muito bem, obrigado. É aceno de um lado e aceno do outro, certo? E se Romero não fecha com as oposições? Como ficará as oposições? Eu acho que a oposição já devia ter definido quem é o seu candidato,
seja Inácio Falcão, certo? Seja o doutor Johnny. Inácio Falcão já teve uma experiência, mas não foi o candidato oficial. Isso é um detalhe, né? Qualquer candidato da oposição, se contar com o apoio do governo do Estado, ele torna-se um candidato forte e pode complicar a vida de Bruno Cunha Lima. A própria senadora Daniela é um nome que tem uma densidade eleitoral grande em Campina Grande. Pode ser, né? Agora tem que testar isso, certo? Porque eles, nas últimas eleições, eles foram forças auxiliares aos Cunha Lima. Desde Edivaldo Ribeiro. Só é importante destacar que Bruno ganhou também com o apoio do Grupo Ribeiro, que tinha Lucas Ribeiro como vice. Estava junto. E Daniela, quando disputou o Senado, teve mais votos em Campina Grande que o próprio Cássio Cunha Lima. Ela foi a mais votada em Campina Grande. É fato. É fato, o Cássio Cunha Lima. Cássio, eu não vou aqui me antecipar, mas Cássio cometeu alguns erros políticos. E quando você comete alguns erros políticos, na próxima eleição que tem, você paga essa conta. A ponto de Cássio ser, queira ou não, uma maior liderança de Campina Grande e deste próprio estado da Paraíba, e Daniela teve mais votos do que ele. A estratégia de... como se faz campanha hoje é muito difícil. Se o cara for for muito sabido e tiver muito dinheiro, certo? Ele pode desestabilizar, consolidar a sua candidatura e desestabilizar outra candidatura. Naquele tempo existiam 2 votos. Cássio deu o dele. Será que Cássio recebeu votos? Ele alega que a derrota dele na reeleição para o Senado aconteceu por um modelo que, segundo ele, precisa ser reformado nas eleições do Brasil. Ele diz, não existe esse segundo voto para senador. O modelo do Brasil, na opinião, na visão do ex-senador Cássio Cunha Lima, deveria ser como na Argentina. Na eleição da Argentina, são eleitos 2 senadores. A população elege 2 senadores em cada estado. Só que o eleitor ele só vai votar em apenas um. E os 2 mais votados acabam sendo eleitos, ou seja, é meio que uma disputa proporcional. Você só vota em um deputado, mas elege 36 na Assembleia. Você só vota em um deputado federal, mas elege 12 para a Câmara Federal. Você só votaria em um senador e elegeria 2. É a defesa que ele faz. Por quê? Quando você vota em 2 senadores, você pode ter o seu próprio eleitor contra si, que, segundo ele, aconteceu na eleição com Daniela Ribeiro, quando ele disse que foi derrotado, por exemplo, Campina Grande seria um exemplo, pelo seu próprio eleitor, porque o eleitor de Daniela Ribeiro acabou sendo o eleitor também de outros candidatos ao Senado. Ela foi uma segunda opção de voto, enquanto ele tinha uma segunda opção de voto quase que esvaziada, dado o seu protagonismo na política paraibana. Ou seja, Cássio, ame-o ou deixe-o, né? Ele é meio que um extremo, que não é o perfil de Daniela. Então, ele atribui a esse modelo. Mas é bom destacar também, João, que ele, quando foi senador, ele foi um brilhante parlamentar, foi à tribuna, foi um dos grandes protagonistas de um momento histórico, que foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Todavia, ele era um representante da região Nordeste, de um estado do Nordeste. Talvez, se ele fosse um representante da região Sul, o resultado fosse outro. Na verdade, cada um tem a sua justificativa, a sua explicação para o sucesso ou para o fracasso. Embora o modelo que existe no Brasil precisasse sofrer algumas alterações, esse processo de escolha de senador, você faz uma chapa para escolher o primeiro deputado da chapa, não é assim? Você faz uma... Até antigamente se fazia até uma coligação, não era, Ítalo? Você fazia uma coligação e naquela coligação elegia um deputado, poderia eleger 2 ou 3. Era primeiro os dois mais votados, não é isso mesmo? Que ocuparia as 2 primeiras vagas. O terceiro mais votado seria o primeiro suplente. Não, aqui você elege um senador que carrega, sem ter nenhum voto, carrega 2 suplentes. Você acha que um modelo desse é correto? Se um modelo desse é consistente, um modelo desse, você elege um senador, vota num cara só,
e ele carrega consigo a mãe dele, como é o tal do presidente do PE, o que era ministro de Bolsonaro, é do Piauí, né, parece? Que foi ministro de Bolsonaro? Não, sim, foi chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Quem é a suplente de Ciro Nogueira? A mãe dele. A mãe de Ciro Nogueira. Então, ela tem a representatividade que ele tem, ela tem a representatividade, ou teria a representatividade que um modelo onde fosse. PMDB tem direito a indicar 3 candidatos, PP 3 candidatos, ou 4 ou 5 candidatos. Primeiro é o senador, o segundo é o primeiro suplente e o terceiro é o segundo suplente. Não seria razoável? E outra, você votava no partido. Você votava numa legenda. Não hoje, não. Você vota no latifundiário, no usineiro, do comprador de voto, no empresário, no influencer importante demais, no tiririca da vida. A verdade é essa. Então, o sistema nosso, talvez o modelo da Argentina não seja o modelo ideal. Porque essa história de escolher os 2 mais votados também é temerária. Teríamos que fortalecer os partidos. E se você fortalece o partido com lista feita pelo eleitor do partido, e não pelos coronéis dos partidos, como eles querem hoje. Eles querem mudar o sistema para escolher os deputados estaduais, os estaduais e federais e vereadores, pela lista indicada pelos coronéis. A lista há de ser sempre a lista democrática, escolhida pelo povo que escolheu aquele partido, aquela legenda. Isso é um assunto que daria uma boa discussão, mas uma discussão profunda mesmo, a discutir com seriedade e observar as virtudes e observar os defeitos que tem o sistema atual brasileiro. Que Cássio, sabiamente, utilizou como desculpa para justificar a derrota dele. E pode até ter sido por conta disso mesmo. Né? Porque você, às vezes, é bem votado em certas circunstâncias porque você é o bonzinho. Não é porque você tem convicções e posições políticas. Você se sai muito bonzinho, tal, fazendo meia embreagem, não é assim que o povo fala? Fazendo meia embreagem, certo? E enganando a gregos e troianos. Porque, infelizmente, hoje no Brasil, nós não temos mais partidos. Nós temos grupos de interesse. Não tem mais partido. Você já pensou, e o cara ouviu dizer, a bancada da bala, a bancada do tiro, a bancada do cheiro, a bancada da cola, a bancada do boi, certo? A bancada da vaca. Ué, essa tal dessas bancadas tem muito mais valor hoje dentro do Congresso Nacional do que um partido político. E essas bancadas existem como instituição verdadeira? Este é o sistema partidário que nós estamos aí tendo aqui dentro do Brasil. Todo mundo fala, tem partido demais. A seleção quem faz é o povo. Se o partido é pequeno... Por que é que um partido... O PT não era bem pequenininho? Por que é que ele cresceu? Porque ele conquistou os corações do povo brasileiro. PSDB também começou pequeno. PSDB disputou a presidência da República com um cara como um quadro da qualidade de Mário Covas. Mas não tinha ainda o partido. O PMDB tinha um quadro da qualidade do doutor Ulisses Guimarães, foi nos últimos. Eu até pensava naquele tempo, o candidato do PMDB tem que ser Mário Covas e o partido tem que ser o PMDB. Candidato a presidente daquele bloco tinha que ser Mário Covas e o candidato e o partido tinha que ser o quê? O MDB, que tinha capilaridade no Brasil inteiro, que já tinha representado as lutas democráticas e populares pela redemocratização deste país. Né? Então, mas era um partido. Ele podia ter até a cara de frente, ser meio amplo, né? Um partido meio massivo, não um partido definido ideologicamente, que não tem no Brasil. Tem muita conversa. Eu vejo nego dizendo que é de direita, não sabe nem o que é direita. Vejo nego dizendo que o outro é esquerda, não sabe o que é esquerda. Vejo nego dizendo, esse grupo aí é comunista, não sabe nem o que é comunismo.
Agora, o eleitor também, deputado, ele não vota em partidos, ele vota em pessoas. Sim, e vota muito em pessoas, mas também vota em partido. Não se iluda, não. Quantos votos Lula teve votos no... Bolsonaro, eu tenho certeza que não teve nenhum voto no PL. Os votos foram em Jair Bolsonaro. Lula talvez tenha tido um percentual maior, né, mas ainda talvez não, irrelevante. Com certeza. O voto no PT, né, porque tem talvez aqueles ainda petistas históricos, mas isso é cada vez menor. As pessoas votaram e só um detalhe, votaram não apenas pela afirmação do fulano, mas pela negação do cicrano, que é o voto que se dá pela exclusão, ou seja, as pessoas votaram em Lula para derrotar Bolsonaro, as pessoas votaram em Bolsonaro para derrotar Lula. E o Brasil continua neste mesmo cenário. O problema é que, ao invés de se fortalecer os partidos, de projetar as lideranças partidárias, de descobrir os verdadeiros quadros, os homens de partidos preparados para assumir as funções de dirigir a nação, um estado ou um município, não. Esse não é o critério. Certo? Você disse muito bem, não é necessariamente o bolsonarismo. Os erros do PT levou à vitória do bolsonarismo. Os erros do bolsonarismo levou à vitória do PT. Isso é fato. Não tem muito o que discutir, isso é fato. Agora, por quê? Porque os partidos estão enfraquecidos, porque nós temos partidos que não têm nenhuma relação com a sociedade, que não representa absolutamente nada. Há partidos no Brasil hoje que é uma cópia piorada do outro. Eu já tive o cuidado de ler os estatutos de um partido que nasceu aqui no Brasil. Eu fui olhar, ele era uma cópia piorada do outro. O senhor foi fundador do PSDB, na Paraíba. PSDB, que é um partido que nasceu de uma dissidência do PMDB, quando o governador de São Paulo, Orestes Quércia, acabou tomando as rédeas do processo e excluindo gente muito boa que havia, como Franco Montoro, como Mário Covas, enfim, aquela ala mais romântica do PMDB. E o Quércia era um grande coronel da política paulista. E eles fundaram o PSDB como um protesto. E o senhor aqui na Paraíba fundou também, se integrando a esse movimento, não foi isso? Eu entrei um pouco depois, mas já disputei a eleição de prefeito em 92 pelo PSDB. É verdade, eu fui para o PSDB porque eu estava indo para a vanguarda do PMDB. Essas contradições da vida, né? É porque existe um negócio, a realidade é quem determina seus passos. Os passos de um município, de um estado e de uma nação. A realidade, ela é quem diz o que você pode ou não pode fazer. Tá certo? Ninguém pensa que chega à presidência da República e bate com chicote na mesa, bate e arrebenta. Você vai governar de acordo com as condições políticas objetivas. Você não está vendo agora Milei lá na Argentina? Até parece que ele vai virar o mundo pelo avesso. Ou vai virar a Argentina pelo avesso. E não vai. Porque é a realidade quem vai dizer se ele pode ou não pode avançar. A realidade política, administrativa, econômica e financeira daquela nação. Então, o PSDB, na verdade, eu fui do PSDB porque eu estava indo para a vanguarda, né? Porque todos que me conhecem sabem que a minha história sempre foi junto às lutas democráticas e populares na esquerda mesmo. Né? Socialismo, agora eu quero socialismo agora com liberdade, né? Com democracia, né? Sem democracia, eu fazer como outro, não me interessa certas opções políticas. Democracia, liberdade, solidariedade, né? Respeito aos direitos do povo. Então, esse aqui é o nosso quadro político, né? Ninguém governa como quer, você governa como pode. E a realidade é que determina. Então, estive no PSDB durante esse tempo. O que é que aconteceu? Uma crise no mundo, mudanças profundas no mundo, queda do muro de Berlim, e você vai percebendo as coisas acontecendo. Um modelo econômico que se impunha ao mundo todo, né?
o neoliberalismo invadindo o mundo, gestão econômica e financeira ortodoxa, aquele modelo padrão, comunista assumindo esse padrão, capitalista assumindo aquele padrão, todo mundo assumindo aquele padrão. Ou seja, PSDB, que era a vanguarda do MDB, em tese seria a parte mais à esquerda, dá uma guinada para a direita. E isso é verdade. Eu comecei a ficar numa situação desconfortável. Eu acostumado a apoiar as lutas dos sindicatos, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, e o partido não ia para aquilo. Você já pensou quanto era ruim para mim, meu filho, aquilo? Tanto é que na primeira oportunidade que eu tive, eu caí fora do barco. Já fui mais para o lado da esquerda, fui para o PSB. Essa que é a grande realidade política do Brasil. Então, PSDB realmente era a esperança de ser a vanguarda. Ora, Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Euclides Ciscalco, os cabras lá do Rio Grande do Sul, José Fogaça, tal. Então, os melhores quadros estavam no PSDB. Só que o PSDB entrou no governo, quase que entrou por acaso naquele negócio com o Itamar Franco, depois da queda de Collor, com o Itamar Franco, FHC, fez aquele plano que foi uma história de sucesso, assumiu o governo, mas não governou com o espírito originário. Ele governou de acordo com a realidade, levando o país e o partido para o liberalismo. E é por isso que o PSDB está pagando caro hoje. O PSDB poderia ser ainda a grande vanguarda das massas brasileiras. Ele não era muito ideológico, muito definido ideológico, mas ele era quase um partido de massas, com todas as categorias agrupadas e apoiando ao PSDB. Agora, uma das críticas que se faz ao PSDB, apesar do partido ter sido o maior do Brasil no passado, chegou a ser muito maior do que o PT, maior do que até o próprio PMDB, enfim, chegou a governar o Brasil por 2 oportunidades com um político sem carisma, com um sociólogo, um intelectual, boêmio, nascido no Rio de Janeiro, mas um paulista empedernido, que era o professor Fernando Henrique Cardoso, professor da USP, que acabou, num grande lance de sorte da história, virando ministro da Fazenda de Itamar Franco e sendo lançado como sucessor no esteio do exitoso Plano Real. E ele conseguiu ser reeleito no primeiro turno. Isso é algo, inclusive, impressionante, derrotando o político mais popular da história da democracia brasileira, que é o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o eleitor fez uma reflexão, talvez, o seguinte: o PSDB nem é carne nem é peixe. Nós queremos um opositor de Lula que seja opositor de verdade. E acabou encontrando em Jair Bolsonaro, que é da extrema oposição da extrema-direita em relação ao atual presidente da República, esse representante. Eu acho que talvez tenha faltado para o PSDB uma postura de mais clareza em relação ao que queria. Ou se era um projeto de esquerda para, de repente, construir uma coisa em substituição ao PT. E aí o Fernando Haddad tem uma cara de tucano, né? Ele aparenta ser muito mais do PSDB do que do PT. Ou então o partido deveria assumir o papel que hoje é de Bolsonaro com o radicalismo. Quem tentou fazer isso foi o senador Aécio Neves, mas acabou sendo destruído pela Operação Lava Jato. É a minha análise. Eu acho que o PSDB cometeu, de fato, alguns erros, né? Primeiro porque ele teve, aquilo que eu disse, a realidade impôs ao PSDB aquela política econômica neoliberal. E não foi em cima disso que como ele foi eleito, né? Na esperança, evidentemente, de ter um governo progressista, e ter um governo liberal, ele tinha compromissos maiores com a sociedade brasileira. E ele quebrou esse compromisso. Você viu que todas as dificuldades que ele teve, né, para fazer certas reformas que foram feitas depois, né? Parte dessa reforma de Previdência, que ele avançou,
Temer avançou, Dilma avançou numa parte, Bolsonaro avançou noutra, certo? E isso trouxe para o PSDB um desgaste muito grande, ou seja, o afastamento das forças mais populares e democráticas do PSDB. Ele não soube capitalizar isso. Ou seja, ele foi muito para a direita e terminou não tendo uma postura tão consequente. Isso possibilitou exatamente o surgimento de Bolsonaro, que podia ser qualquer outro. Resta saber, e o tempo se encarregará de responder isso, se verdadeiramente esse liberalismo, ou seja, esse direitismo de Bolsonaro e de outros, existe. Resta saber. E o tempo vai responder, claro e objetivamente, sobre isso. Se essas posições sectárias, se elas não são mais políticas eleitoreiras do que políticas ideológicas. Eu procuro fazer como outro, eu procuro esse liberalismo exagerado nas pessoas e esse comunismo exagerado no outro, e não encontro. E procuro como quem procura agulha num palheiro. Certo? As pessoas hoje no Brasil fazem muita demagogia. Os políticos brasileiros, em regra, quero dizer, quase todos, falam o que lhe agrada. Não lhe diz a verdade dos fatos e muito menos a verdade das suas crenças e convicções. Agora, existe também um conflito muito grande, deputado João Fernandes, entre a vontade do eleitor e a vontade do status quo, do establishment da classe política. Eu digo isso porque é o seguinte: muito recentemente, o candidato das oposições aqui na Paraíba, o ex-deputado Pedro Cunha Lima, veio com um discurso extremamente reformador. Ele praticamente disse, em outras palavras, que iria esvaziar o cofre da Assembleia Legislativa da Paraíba, que o senhor, inclusive, foi presidente. Ele disse: é uma vergonha aquela Assembleia Legislativa ter tanto luxo para os deputados, enquanto na frente tem uma praça com mendigos, com pessoas passando fome, pedindo esmola. E nós vamos acabar com isso. É preciso se cortar, maior parte desse orçamento, que é um orçamento, segundo ele, completamente desnecessário. Ele disse também que no seu governo iria colocar um delegadão para monitorar todos os secretários. E a partir daquele momento que ele identificasse qualquer conduta irregular, quem iria punir o secretário era ele próprio. Ele não iria esperar de fora essa punição do Poder Judiciário. Enfim, em boa parte, esse discurso acabou seduzindo o eleitor mais jovem, mais idealista, aquele eleitor que quer acabar tudo, que quer varrer tudo, que quer uma mudança radical em tudo isso. Então, em parte, isso aconteceu. Só que tinha uma contradição. Pedro Cunha Lima é neto de Ronaldo Cunha Lima. Pedro Cunha Lima é filho de Cássio Cunha Lima. E ele carregava todo esse peso da questão hereditária em relação aos que vieram antes dele e não fizeram o que ele havia prometido na campanha eleitoral. Eu estou só registrando esse exemplo porque muito recentemente o PSDB, por iniciativa dele, próprio Pedro, decidiu voltar ao modelo antigo, ou seja, tirou o reformador e colocou o político tradicional, que é o deputado Fábio Ramalho, que cuida bem dos prefeitos, dos vereadores e tal, faz a política tradicional no comando da legenda. Na sua opinião, qual é o futuro de Pedro Cunha Lima com esse discurso idealista, utópico da juventude em relação à política a política como ela é, a política que está aí na praça? Rapaz, a utopia faz parte da nossa vida. Todo mundo sonha com um mundo melhor, uma vida melhor. O povo tem uma capacidade de perceber os erros e os equívocos que as nossas autoridades cometem. O cara assume o poder hoje
E no outro dia ele já está andando de sapato alto. E o povo percebe isso. Então o povo, quando o povo inclinou-se para Pedro, é porque Pedro aparentemente foi aquilo que eu disse há poucos. Você viu o que eu disse há poucos instantes? O político hoje pega esse microfonezinho que está aqui, olha para você e diz aquilo que vai lhe agradar. Porque nenhum político, nenhuma pessoa de inteligência mediana sabe o que agrada e o que desagrada ao povo. A diferença é que há políticos que têm coragem de dizer mentira, dizer o que não vai fazer, o que sua família não fez e não fará, nem ele fará. E tem outros políticos que não têm coragem de mentir, certo? Que não chega, não abre uma campanha política mentindo, certo? Prometendo aquilo que não vai fazer. Porque, aparentemente, né, o cara acha que dividir o dinheiro da Assembleia acaba com a fome e a miséria da Paraíba. Aparentemente acaba, né? Mas isso não é, velho. Isso não é real. Isso não é real. Né? Porque tem na frente da Assembleia mendigo, tem em toda a esquina aqui de João Pessoa, tem gente pedindo esmola com uma bandejinha, isso ou aquilo. Tem gente sofrendo em toda a cidade de João Pessoa, tem gente passando fome nesta hora, em todas as cidades paraibanas, da capital à cidade mais longínqua do estado. Tem. E os governos, é verdade, os governos, porque é o governo federal, é o estadual, é o municipal, não têm sido capazes, né, de gerar as políticas necessárias, suficientes, primeiro, para gerar emprego e gerar renda para as pessoas. E aqueles que não estão qualificados ou preparados, né, para assumir certas funções, para entrar na atividade produtiva, se os recursos do Estado, do município e da nação fossem alocados, com certeza nós não resolveríamos tudo, mas nós resolvimos a maior parte desses problemas. E os políticos sabem disso e o povo sabe também. O povo não é besta, não. Certo? O povo, o coletivo, tem uma ele percebe tudo, viu, Vitor? Vai percebendo tudo devagarzinho, olhando como é que o político... É por isso que, às vezes, o político abre a boca e o povo já sabe o que é que ele vai dizer. Ou o povo ouve 2 ou 3 palavras suas, já tira algumas conclusões. Eu não me engano mais quando eu vejo esses discursos que você narrou aí. Eu assisti aquilo. Eu assisti. E aquilo é o protótipo da demagogia que se faz desse Brasil. Agora, não é só aqui na Paraíba, é no Brasil inteiro. O que o Congresso Nacional faz hoje é brincadeira. O Congresso Nacional está se apropriando da administração dos recursos da nação brasileira. 53,5 bilhões para o PAC, Programa das Grandes Obras do Governo. Me parece que tem 53 bilhões para deputado e senador distribuir de acordo com seus interesses políticos e eleitorais. Isso é fato ou não é? Isso é fato ou não é? 55 bilhões. O deputado federal e senador terá, ele pessoalmente, de 50 a 70 milhões de recursos em emendas para indicar para o município onde precisa e para indicar para o município que não precisa, mas ele precisa aparecer naquele terreiro como realizador de uma obra. Eu já vi governante da Paraíba fazer obra monumental porque ele precisava fazer alguma coisa para marcar posição naquela cidade. Às vezes não é nem o necessário. Porque me parece que o razoável seria você fazer aquilo de acordo com as necessidades da cidade. Será que não dá para a gente pegar os dados do IBGE, fazer uma pesquisa e identificar o município que tem mais creche do que precisa? Que o município que tem escola abandonada porque não tem aluno? No entanto, o cara vai lá, apresenta uma emenda e constrói-se nova escola.
Isso é grave, Ítalo, o que eu estou colocando. Isso é muito grave, isso é gravíssimo. O cara manda o dinheiro para o município, por quê? O município precisa de um trator, já tem 2 ou 3. Tem município vendendo trator porque vai receber o novo. Não tem essa história de fazer leilão? Fazer um leilão para se desfazer do velho que ainda tem plena utilidade, porque ele vai receber um novo. Por quê? Porque o meu deputado disse que ia mandar para mim isso. Isso não é fato? Isso não é fato no Brasil? Então, felizmente, o país está passando por uma crise política gravíssima que nós não estamos percebendo. Essa brincadeira de pegar 5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais para financiar as eleições municipais, o que é que vão fazer? Dá para disputar uma eleição agora, democraticamente? Qual é o deputado federal que tem menos? Primeiro, ele tem 50 a 70 milhões de reais por ano para distribuir emendas. Como é que você pode concorrer com um cidadão desse? É possível se concorrer com uma pessoa dessa? Aliás, ele ainda tem a receita pessoal, né? Verba de gabinete, verba de propaganda, despesa disso, despesa daquilo. Cada parlamentar no Brasil tem uma empresa. Empresa é um empreendimento. Ele gere uma quantidade de recursos em função do seu mandato. Eu sei que eu estou dizendo isso aqui, se alguém ouvir não vai gostar. João Fernandes está ficando doido. Eu estou ficando doido porque eu estou percebendo... Não, o senhor está registrando algo que é incorreto, que precisa ser corrigido na democracia brasileira. Os partidos políticos viraram empresas privadas em sua grande maioria. O deputado, além do mandato, do seu gabinete, de todos esses privilégios, ele também tem naturalmente uma outra empresa paralela, que é o partido político, que está sendo irrigado pelo fundo partidário, pelo fundo eleitoral. É um outro dividendo, é um outro rendimento. Já tem o fundo partidário. Eu fui gestor do fundo partidário do PSDB da Paraíba. Sobrou dinheiro, inclusive, para a campanha de seu Rui Carneiro, para a campanha de Rômulo Gouveia. Porque quando o caba não rouba nem deixa roubar, sempre sobra dinheiro, viu? Quando não se rouba, não se estraga o dinheiro, não usa de forma indevida, pouco ou muito foi dado dinheiro para a campanha do doutor Rui Carneiro pelo PSDB e foi dado para a campanha do nosso querido Rômulo Gouveia. O Rui também é uma pessoa querida. Eu estou dizendo assim por isso, Ítalo. O senhor falou, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, num ponto que me tocou muito, essa questão da demagogia dos políticos atualmente. Eu queria que, na memória de Antônio Mariz, lembrar que alguns episódios, vou mencionar, que foram destacados recentemente pelo seu colega deputado Ramalho Leite, que é um brilhante escritor, também um homem de um temperamento muito irreverente. Ele disse o seguinte, que em 1978 a Arena tinha uma divisão entre a indicação do governador Ivan Bichara pelo Milton Cabral, que seria o seu sucessor, e havia um movimento de protesto em favor de Antônio Mariz, que à época era deputado federal. E nessa ocasião, deputados ligados a Milton Cabral procuraram Antônio Mariz, e o porta-voz foi o deputado Egídio Madruga, que disse o seguinte: Mariz, se você ganhar essa parada dentro da Arena, qual é o seu comportamento em relação a nós, os vencidos? Nós aqui queremos uma resposta sua em relação ao diálogo. Aí Mariz disse: eu vou lhes dar o prazer de aprender a ser oposição durante o meu governo. E o desfecho desse episódio, todos sabem, acabou ganhando o professor Tarcísio Buriti em 1978. Indicação do general Reinaldo Cavalcante de Albuquerque. Perfeito, o senhor traz mais um dado. Em 89, salvo engano, antes de 89, acho que foi na Constituinte, havia uma emenda, o senhor pode até me corrigir se estiver errado, para ampliar o mandato em curso de José Sarney de 4 para 5 anos. Isso acabou passando no Congresso. Mas na Paraíba haviam 3 deputados que eram ferrenhamente contra
essa medida, que na verdade era uma manobra. Eram os deputados Cássio Cunha Lima, o mais jovem, constituinte, o deputado João Agripino Neto e o deputado Antônio Mariz. E o ex-governador João Agripino, que era o pai de João Agripino Neto, ele chamou os três para uma reunião e começou a cobrar do próprio filho. Ele disse, olha, o partido fechou questão em relação a esse assunto. E eu quero aqui que você se comprometa a votar com o partido. E aí João Agripino Neto disse, bom, a minha posição continua contrária, mas diante de um fechamento de questão eu vou me quedar ao partido. Ao jovem Cássio Cunha Lima foi feita a mesma cobrança. Cássio disse, eu igualmente também tenho essa mesma posição, sou contra, acho uma manobra, mas vou me quedar à vontade também do fechamento de questão. E quando foi a vez do deputado Antônio Mariz, Mariz disse, eu sou contra essa medida, o partido fechou questão e eu votarei contra o partido, se vocês quiserem, vocês me expulsem do partido. Esse era Antônio Marques da Silva Mariz, que era quem cumprimentar, inclusive, Ramalho Leite, pela lembrança desses dois acontecimentos. É preciso ter personalidade também na política, João. E nem todo político é demagogo e o senhor não é. Aqui eu estou com um que está aposentado da política já, pendurou as chuteiras, mas não tem episódios de demagogia. O senhor foi presidente da Assembleia Legislativa e rompeu com o governador do Estado. Eu só tenho lembrança de dois, o senhor e Ricardo Marcelo, que terminou pagando um preço muito alto. Aliás, quem rompe com a estrutura de poder sempre paga um preço relativamente alto. Você é apoiado na opinião pública, todos que lhe abordam dizem, você teve uma postura de herói, você se comportou muito bem, mas na hora de apoiar sistematicamente que o apoio que você precisa, raramente a gente encontra. Mas não deixa de ser bom para o ego da gente, né? A gente fica feliz e satisfeito quando o cara reconhece o trabalho que você fez, que eu fiz como presidente da Assembleia. E não era nada contra o doutor Buriti, eu tenho um profundo respeito pelo ex-governador Tarcísio Buriti, um professor da universidade, foi governador do Estado, foi eleito pelo povo da Paraíba, pelo meu partido da época. Fez um primeiro mandato extraordinário. No segundo mandato, nós nos tornamos minoria, nós elegemos 17 deputados e a oposição elegeu 19. E botaram na cabeça do governador que ele, para governar, precisava ter maioria, e não precisa. Governo sério, proposta séria, todo deputado está inclinado, mesmo de oposição, com exceção dos sectários, né? Porque você pode ser moderado, radical e sectário, né? E toda bancada tem deputado moderado, tem deputado radical e tem deputado sectário. Os sectários, eles sempre ficam contra, porque aquilo é para marcar a posição deles. Mas temos condições plenas, garantimos ao governador, inclusive eu e Ramalho estávamos na reunião. Fique tranquilo, governador, que nós vamos conseguir a sua maioria. Como? Nós íamos reunir, ver onde havia menos conflito entre os deputados da gente, os 17 e os 19 de lá, formávamos uma maioria e o governador tranquilamente iria governar o Estado da Paraíba. Infelizmente envenenaram o governador, botaram na cabeça dele que ele tinha que fazer maioria, ele arrastou logo 4 a 5 deputados, foi quando surgiu a minha eleição. Eu era o majoritário da bancada do PMDB. Aí trouxeram 5 deputados de fora, eu era majoritário nessa bancada que ganhou as eleições. Sim, o senhor havia apoiado o Buriti. Eu apoiei o governador, trabalhei com ele. Aliás, tem uns episódios que quem podia contar. Aliás, Raimundo Lira, só Raimundo Lira está vivo, né? Só tem Raimundo Lira para contar essa história. O governador queria criar uma SAC, Secretaria de Ação Comunitária. Lembra que tinha esse negócio em Brasília? E eu seria o secretário dele. Para minha felicidade, ele não criou a secretaria, porque eu não queria ser secretário. Eu queria, o que eu pedi ao povo da Paraíba era ser deputado de novo. Foi quando eu me reelegi, Felipe, deputado da Paraíba, na primeira reeleição minha. E então é isso, doutor. Né? Fazer política na Paraíba é muito complicado e essas figuras são importantes, são interessantes. O governador queria maioria de qualquer jeito, terminou perdendo maioria na Assembleia, porque
Nós formamos essa história de grupo de 7, quem inventou fomos nós, viu? Apareceu depois outro grupo de outro 7. Outro né? 7. Com interesses talvez não tão republicanos, né? Como naquela época. Eu não vou discutir o mérito. Já apareceu até um grupo maior. Perfeito. Não é por acaso que existe um grupo importante dentro da Assembleia Legislativa com atuação no Estado todo. Porque os deputados perceberam que eles, unidos, eles têm força. E eles têm força, inclusive, para impedir que o governador imponha a sua vontade. Porque o nosso conflito no tempo é que o que o governador fez era normal. Todo governador quer mandar na Assembleia Legislativa, com raríssimas exceções. Todo governador. Tem governador que até manda, mas manda democraticamente, conversa com todo mundo, abre o diálogo e consegue construir consenso e até construir maioria. Mas, no geral, na maioria dos casos, o governante, quer mandar na Assembleia e quer mandar no Poder Judiciário. Aí, quando não consegue, acontece o que aconteceu no Brasil. Vocês viram. Alguém queria mandar no Congresso, né? E não conseguiu mandar no Congresso. Tendo até ministro dizendo, se gritar pega ladrão, não fica meu irmão. Eu não digo isso nem concordo com essa afirmativa, certo? Mas nós ouvimos isso, né? Quis mandar no Judiciário, não mandou. Terminou o quê? Isolando-se e perdendo as eleições. Deputado João Fernandes, muitíssimo obrigado por esse mergulho histórico, por todos esses relatos, essas análises, além de uma belíssima trajetória que o senhor teve como deputado, como prefeito, enfim, como líder político, é também um brilhante comentarista político e com uma crítica extremamente pertinente e respeitosa ao nosso sistema, né, o nosso modelo político brasileiro atualmente, que precisa de alguns ajustes, seguramente. Muito obrigado pela sua presença. Eu me lembrei agora de um relato do deputado Ricardo Marcelo, que disse, no final das contas, os dois Ricardos se deram muito mal, né, tanto eu quanto ele. No caso, talvez o senhor não tenha se dado tão, de uma forma assim... tão triste no final da trajetória como o governador Tarcísio Buriti, que foi um brilhante professor, e a gente tem o maior respeito por ele, pela família, mas teve um final de vida melancólico, lamentavelmente. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Master News e espero que muito em breve a gente renove sempre essa conversa que é agradabilíssima. Eu agradeço, Ítalo, a oportunidade de estar aqui com você e com seus telespectadores e agradeço a forma carinhosa, generosa com que você me trata, né? Eu às vezes digo comigo mesmo, você está me tratando melhor do que eu mereço, viu? Certo? Mas eu fico feliz de estar sempre com você e estarei sempre à sua disposição para te conversar, trocar algumas ideias e falar de política. Eu quero registrar que eu estou acompanhado aqui do meu neto, Felipe Leitão Fernandes, o filho do Marcos, aquele gordinho que vem comigo, né? E feliz não apenas por participar, mas até por contar também com essa companhia e contar com a sua audiência. Saúde e paz para todo mundo, o resto nós vamos tentar resolver. Um feliz 2024, deputado João Fernandes, e para nós é sempre uma alegria imensa recebê-lo aqui na TV Master, no caso aqui hoje no Master News.